E aí, pessoal, beleza? O tema da nossa aula hoje é divisão celular. Aula para o primeiro ano. Vamos lá? A gente vai falar de divisão celular. Então, o que significa isso, basicamente? É uma célula se dividir. Né? Para que uma célula se divide? Para originar outras células. Né? Então, assim, a divisão celular ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode ser a divisão denominada de mitose ou a divisão denominada de meiose. Mas em ambos os casos, nós temos o quê? As células se dividindo. Só que em cada procedimento desse, ou seja, na mitose é uma coisa, é uma forma, e na meiose é outra. Então, o objetivo da nossa aula hoje é mostrar o que é a divisão celular, para que ela existe, como ela acontece, e os diferenciais. Né? Então, veja o que está escrito aqui no texto. Deixa eu pegar meu laserzinho de novo aqui para a gente apontar. Ó, é a capacidade de se duplicar. Na realidade, é a capacidade de se dividir. Só que uma célula, quando divide, ela origina duas. Então, dividiu, mas ao mesmo tempo duplicou. Né? Aí ele está dizendo aqui, ó, característica extraordinária dos organismos vivos. Né? Os caras conseguem fazer isso. Aí vem aquela perguntinha, para que uma célula se divide? Muito simples. Por exemplo, nós viemos de uma célula chamada de ovo, que é produzida pela fusão entre o espermatozoide com o óvulo. Aí gera o ovo. Bom, nós, depois de produzidos e formados, nós temos mais de 60 trilhões de células. Aí como é que a gente conseguiu, através de uma, chegar a mais de 60 trilhões? O processo de divisão. Se você olhar, por exemplo, aqui o slide que abre a aula, ele mostra, justamente eu botei de propósito aí uma foto, né, de uma célula passando por um processo de divisão. Então veja aqui, ó, ela divide, aqui era, digamos que isso aqui fosse o ovo que originou a gente. Ele, no primeiro momento, ele dividiu ao meio, ó, e já originou duas células. Depois ele dividiu de novo, nesse sentido aqui, ó, como você pode ver aqui, já originou quatro. Depois, cada uma dessas dividiu novamente, já foi para 8. Né? Você teria aqui, ó, 4, né? 1, 2, 3, 4. Depois dividiu novamente, ó, divide aqui 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Ó, 2, 4, 6, 8. Depois, o que vai acontecer? Cada uma dessas aqui vai se dividir em duas. Então, essa aqui tem 8. Nós vamos ter agora, futuramente, depois daqui, vamos ter o quê? Temos 8 células aqui. Ó. Se cada uma dessas dividir em duas, é só você pegar o resultado e multiplicar por 2. Se eu tinha uma, 2 vezes uma, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 64, 128. E vai, né? Então, o objetivo da divisão é esse, é gerar células para poder produzir alguma coisa. Nesse caso aí, gerar o indivíduo. Mas a divisão celular ela pode acontecer em outras situações. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos lá, no próximo slide. Para que serve a divisão? Os seres vivos se multiplicam através da divisão das suas células. E a partir daí, o que acontece? A gente cresce, a gente desenvolve. Né? Ou então a gente repõe o que está faltando. Por exemplo, uma pessoa leva uma queda de bicicleta, por exemplo, e ralou a pele. Fica aquela lesão, né? E cria uma casquinha. Depois aquela casquinha cai e logo em seguida o tecido vem regenerando e tudo fecha e fica a ser bonitinho do jeito que era antes. Por quê? Porque as células que ficam ao redor da lesão, elas vão se dividindo e vão originando outras, mais outras, e vão ocupando o local da lesão. Então, regenerar, cicatrizar, né? Tudo isso aí tem a ver com a divisão celular. Após a fecundação, o indivíduo que cresce, que se forma, tem a ver com a divisão celular. Agora, existem coisas que também não são muito legais. Por exemplo, uma bactéria que você contraiu. Você contraiu uma bactéria na garganta. É questão de horas. Essa bactéria já se multiplicou assustadoramente, porque ela se reproduz por divisão. A bactéria é formada por apenas uma única célula e ela se divide por divisão celular e origina duas, que origina 4, que origina 8, 16, 32, 64, 128. Sei lá, vai uma rapidez tão grande que em questão de horas você está lá com a infecção zona grande, porque as bactérias se reproduzem muito rápido usando a divisão celular. Isso não é bom para a gente, mas para a bactéria é legal. Fazer o quê, né? A outra coisa também que usa a divisão celular e que não é interessante para a gente é letal. É o câncer. O câncer nada mais é do que uma divisão celular de maneira desorganizada, descontrolada. Aí as células começam a crescer, crescer, aí formam novos tumores. Esses tumores disputam pelo alimento juntamente com você. Você come o alimento é digerido e na hora de ser absorvido, o tumor está lá absorvendo também. É um dos primeiros sintomas de quem tem câncer, é a perda de peso, né? Porque é você se alimentando e alimentando o tumor.
E as dores vão por conta do tumor crescer e começar a comprimir terminações nervosas. E as dores são terríveis, né? O indivíduo às vezes precisa tomar morfina para suportar as dores. E dor grande demais o coração não suporta, ele pode parar. E aí o indivíduo acaba morrendo se não procurar recurso, né? Importância da divisão celular. A frequência das divisões celulares varia de acordo com o estado fisiológico de cada célula. Assim, no corpo da gente, as células que formam, por exemplo, as fibras musculares, elas se dividem muito lentamente. Mas se você pegar, por exemplo, as células que formam a pele ela se regenera constantemente. Nós trocamos a nossa pele a cada 2, 3 semanas, a pele é trocada completamente. Os nossos ossos, né, que formam os nossos esqueletos, eles são trocados, refeitos a cada 6 meses. Então as células vão morrendo e as outras vão se dividindo e vão originando mais células que vão ocupando o lugar das que vão morrendo. Ele está dizendo aqui que as células do esôfago se dividem semanalmente, quer dizer, toda semana você tem células se dividindo e automaticamente se renovando. Mas isso aqui tem a ver com a questão da idade, né? Quando a gente é jovem, isso acontece com uma rapidez muito grande. Quando a gente envelhece, isso acontece com uma lentidão muito grande. Por isso que a pele tende a enrugar, né? É a velhice chegando. As células vão morrendo, mas a velocidade do nosso metabolismo, à medida que vamos envelhecendo, ela vai diminuindo. E essas divisões vão acontecendo de maneira mais lenta, tão lenta que não chega a suprir a necessidade. Ou seja, a quantidade de células que morrem de escamo é maior do que a que é produzida. Daí a pele vai ficando velha, enrugada, envelhecida. A velhice chegou. Ele está dizendo aqui que as células da primeira porção do intestino se renovam tão rapidinho que elas levam apenas 24 horas. Mas existem células que você nasce com elas e envelhece com elas e elas não conseguem se regenerar, não conseguem reproduzir. São as células nervosas e as células musculares. Quer dizer que uma pessoa que sofre lesão na fibra muscular, ela não recupera mais, nunca mais. Você sofreu uma lesão, por exemplo, um traumatismo de crânio, você tiver perda de massa encefálica, você não recupera mais, de jeito nenhum. Fibra muscular, você está lá no mar tomando banho, de repente vem um tubarão, arranca a panturrilha da sua perna. Levou o músculo. Ah, mas as células se dividem, eu vou recuperar o músculo. De jeito nenhum, você vai ficar com a sua perninha agora só o palito. O músculo foi embora, acabou-se. As fibras musculares e nervosas não conseguem reproduzir, elas são muito diferenciadas e não conseguem reproduzir. Já o fígado, quem toma bebida alcoólica bebe, bebe, bebe feito doido, porque o fígado consegue se regenerar, ele regenera até 33% do volume total dele. Porque as células vão se dividindo e vão ocupando. É você tomando álcool, o álcool arrebentando com as células do fígado, matando e elas se recuperando. Só que tem um dito popular que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você continua bebendo, mas você vai envelhecendo. E à medida que você vai envelhecendo, a capacidade de regeneração do fígado vai diminuindo. Aí um belo dia, você perde as funções hepáticas. E aí faz um exame e descobre que você tem uma fibrose, uma cicatriz enorme no fígado. Parabéns, você está com uma doença agora que vai te matar, chamada de cirrose. Não tem cura. Tem tratamento paliativo, dá para ir esticando a vida, mas não tem cura. Dentro da divisão celular tem a mitose e a meiose. Hoje a gente vai falar da mitose. O que é a mitose? É um tipo de divisão celular onde uma célula divide e origina sempre duas células. Vou pegar minha canetinha laser aqui, minha canetinha de sempre, né? Está aqui uma célula. As células humanas, elas têm no seu interior 46 cromossomos. Os cromossomos são feitos de DNA e é lá que está a nossa informação genética. Quando uma célula dessa se divide por mitose, ela se divide ao meio, ela parte aqui, né? E origina duas células filhas. Iguais. Se são iguais, essa aqui também vai ter 46 cromossomos, sim. E essa aqui também vai ter 46. Tá? É sempre assim, ó. Sempre que ocorre uma mitose, uma célula divide e origina duas. Se fosse meiose, uma célula se dividiria e originaria quatro. Quatro com a metade do total de cromossomo. Aí você tem uma dividindo e originando duas com 46. Mesma coisa. Se fosse meiose, seria a metade, 23. Quatro células com 23. Mas isso a gente vai ver num outro momento, né? Então a mitose é isso, é um processo onde a célula divide uma célula e origina duas. É um processo chamado de divisão, mas ao mesmo tempo dá para entender que é uma multiplicação, porque sempre uma célula divide e origina duas. Então se era uma, agora passou para duas. Essas duas
Sempre uma vai dividir e originar duas. Ela origina duas, ó. Duas aqui. Essa aqui também vai dividir e vai originar duas. Então era duas, agora você já tem quatro. Ó. Quantos cromossomos teria aqui? 46, 46, 46, 46. E aí vai dividir de novo? De novo. Aqui vai originar sempre duas, ó. Mais duas, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas. Vai dar um total de quanto? 8. As 8 vão dividir mais duas, mais duas, mais duas e vão para 16. Sempre uma célula divide e origina duas, com a mesma quantidade de material genético. Pessoal, dentro do que a gente chama de divisão mitótica, existem fases. Essas fases são chamadas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Sempre que uma célula se prepara para dividir, ela passa por uma fase intermediária. Fica desse jeito. Ó. Você tem aqui uma mitose, a mitose vem e para bem aqui. Aí tem um intervalo, até começar de novo outra mitose. É sempre assim, quando termina, olha aqui em cima, ó, dividiu, né? Quando divide, não origina duas células. Esse intervalo daqui, até começar a dividir de novo, aqui embaixo, esse intervalo é isso aqui, ó, que fica aqui no meio. E esse intervalo ele é chamado de intéfase. Então, entre uma divisão que termina e a outra que vai começar, nós temos um intervalo chamado de intéfase. Ei, não pararam para pensar como é que uma célula com 46 cromossomos divide e origina duas também com 46? É a mesma coisa de eu dar R$ 10 para uma pessoa e dizer divide e dê 10 para uma e 10 para outra. Se você tem 10, você divide e vai dar 5 para cada um. Tem uma maneira. Se você, antes de dividir, você duplicar o material. Multiplicar por 2. E essa duplicação acontece justamente aonde? Na intéfase. Sempre que uma célula se prepara para dividir, ela duplica o material genético. Aí após ser duplicado, 46 vezes 2 vai para quanto? 92. Aí quando divide, dá duas células, cada uma com 46. Entendeu? Esse tipo de divisão, a mitose, ela acontece no corpo da gente, do dedo do pé até o último fio de cabelo. Só dá ela. Qual é o objetivo dela? Gerar células para regenerar, para recuperar, para crescer, né? Então ela acontece assim com uma frequência muito grande. A meiose só acontece em uma parte do corpo, no macho e na fêmea. No macho no testículo e na fêmea nos ovários. E só serve para uma coisa só, produzir gameta. Meiose lembra meio. Uma célula vai dividir, vai originar 4, não com 46, mas com 23 cromossomos. Mas por que uma célula vai ter 23 cromossomos, um gameta? Porque o óvulo tem 23 e o espermatozoide também vai ter 23. É meiose, né? Que é para quando juntar 23 com 23, dá o ovo. E o ovo tem 46 cromossomos. Esse ovo agora vai se dividir várias vezes para originar um indivíduo. E esse indivíduo vai ter 46 cromossomos em todas as células. Então, essa divisão que vai acontecer aqui embaixo, ela vai ser o quê? Mitose. E a divisão que ocorreu para formar os cromossomos, aliás, os gametas com a metade, é a meiose. Mas a gente está falando de mitose, vamos continuar falando de mitose. Então tá aqui, ó, a mitose é um processo onde uma célula, por exemplo, com 46 cromossomos, divide e origina sempre duas, também com 46. Sempre 46. E essas células são chamadas de células diploides. São também chamadas de células somáticas porque são as células que formam o corpo todo. Entendeu, pessoal? Sempre que uma célula divide e origina duas com a mesma carga de material genético, isso é mitose. Se reduzir pela metade, meiose, meio, metade. Se tiver 23, já é meiose. Certo? Agora nós temos aqui o ciclo celular. O que é um ciclo celular? É quando uma célula começa uma divisão, ela começa a divisão, a mitose, e ela para. Aí ela fica nesse intervalo aqui, que é esse intervalo que a gente acabou de mostrar agora, que é esse intervalo aqui. Ó. Esse intervalo ele é chamado de intéfase. Né? Chamado de intéfase. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui com o nome intéfase. Não tem. Não tem. Mas esse intervalo aqui é chamado de intéfase. Isso aqui é um N, certo? Ó, intéfase. Que é ruim de escrever, porque eu estou escrevendo com o mouse e eu sou canhoto. Eu estou escrevendo com a mão direita. Ó. Intéfase. É nessa fase aqui, pessoal, que ocorre a duplicação. O material genético é duplicado, né? Você multiplica por 2, ó. Isso aqui vezes 2 iria para 90. 46 vezes 2, 92, né? Que é para quando dividir, dá 46 aqui e 46 aqui. Ó. Sendo que dentro das células da gente, o que vai se duplicar? O DNA. Que o DNA forma os cromossomos. Então, se os cromossomos vão duplicar, o DNA também tem que ser duplicado. Né? Beleza? Vamos adiante.
Bom, o ciclo celular é quando a mitose começa e termina. Aí esse entremeio aqui, até começar outra divisão de novo, que é isso aqui, ó, ela divide, né? Originou duas células. Essa é a mitose. Aí essas células ficam paradas, elas entram num repouso. Aí depois elas dividem novamente. Isso aqui origina duas, aqui. Isso aqui vai dividir e originar duas aqui também. Pessoal, esse intervalozinho que vem daqui até aqui, né? É o intervalo entre a mitose que termina e a outra que vai começar. É a intéfase. É aqui que ocorre a duplicação de tudo. Então, sempre que a célula termina a divisão, ela agora começa a entrar num período intermediário, que é a intéfase, onde ela vai duplicar tudo, para quando ela partir, originar duas com a mesma carga genética. Entenderam? Bom, quando uma célula entra numa divisão celular propriamente dita, ela passa por quatro fases. A primeira fase chama-se prófase, a segunda metáfase, a terceira anáfase e a quarta telófase. Tu lembra que eu falei que quando termina uma divisão até começar outra, né, que aí você tem a divisão 1, 2, 3, 4, fase 1, fase 2, 3, 4, você tem a intéfase. E na intéfase, o material genético todo é duplicado. Por que ele é duplicado? Para quando chegar no final dividir e gerar duas células com a mesma carga de material genético. Então veja aqui, ó, os centríolos são duplicados, ó, cada célula vai ficar com um, então duplica, né, os centríolos. Os cromossomos foram duplicados, ó, era uma perninha, você tem duas agora, era uma, você tem duas, ó, tudo duplicado, ó. Tá vendo aqui, ó, duplicado, 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 ó. Isso é na prófase, né? Não, isso acontece na intéfase, antes da prófase. Na prófase, os cromossomos já estão duplicados. Então aqui, ó. Aqui o que vai acontecer agora? Essa membrana aqui, que é a membrana do núcleo, vai desaparecer. O nucleolo, que é uma região densa, também desaparece. Os cromossomos ficam livres dentro da célula. E começam a se organizar aqui no meio. Ó. Aqui, ó. Aí isso já não é mais prófase. No meio é meta, meio metáfase. Por que os cromossomos ficam aqui no meio? Porque se eles foram duplicados, agora está na hora deles serem separados. Porque a célula vai dividir. Então, isso aqui foi duplicado. Quem é que vai puxar isso aqui? Ó, os centríolos que migraram para cá, para os polos. Então, através dessas fibras proteicas, que você está vendo aqui em branquinho, eles separam os cromossomos. E na fase 3, que já é a fase de anáfase, que é a fase de separação, veja que o que foi duplicado está aqui, ó. Foi separado, né, pessoal? Bem aqui estava duplicado, ó. Ó, o rosazinho duplicado, agora separou. Veio um pedacinho para cá e o outro para cá. O azulzinho também, ó, estava duplicado, ó. Veio um pedacinho para cá, né? Outro pedacinho para cá. O objetivo de tudo isso é separar para que a membrana plasmática, bem aqui, ela já começa a dar uma invaginada. Veja que ela dá uma entradazinha. Tá vendo aqui a membrana ó, entrando? Ela vai entrar até chegar bem aqui. Ó. Aí pronto, aí separa. Isso aqui vai originar uma célula. Isso aqui vai originar outra célula. O que foi que eu falei? Na mitose, uma célula se divide, ó, com o objetivo sempre de originar duas células, com a mesma quantidade de material genético. Então, uma célula do jeito que está aqui, do jeito que você está vendo, se ela quiser dividir para originar duas com a mesma quantidade, do jeito que está aqui não vai dar certo. Então, cada célula dessa vai ter que fazer o quê? Vai ter que duplicar o seu material genético. Então, se isso aqui fosse duplicado, você teria mais um aqui, mais um aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, aqui e aqui. Aqui também aconteceria a mesma coisa. Aí, após a duplicação, o que aconteceria? A membrana nuclear desapareceria, os cromossomos entrariam nessa região aqui do meio, ficariam aqui. Logo em seguida, os centrômeros que migraram para cá vão começar a separar. Vai acontecer a fase de anáfase, os cromossomos seriam separados. Logo em seguida, o estrangulamento da célula, que seria a última fase, chamada de telófase. E aí ela separa. E aí termina a nossa aula. Tchau.